Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão por aqui? Voltando aqui para fazer minhas reflexões bíblicas, trazendo as referências bíblicas para nós, alguns ensinamentos que Jesus nos dá. E às vezes, nesses ensinamentos, às vezes a gente vai esquecendo, né? Quando vai passando o tempo, a gente tem que estar sempre fazendo uma reciclagem da vida cristã da gente, fazendo reflexões bíblicas, para a gente poder entender que Jesus nos chamou para um propósito, certo? Pois é, gente, estamos aqui para falar sobre isso. Eu quero falar sobre vingança, maldades, e umas coisas assim. Mas para que Jesus nos chamou? Foi para viver isso? Para viver fazendo vingança? Para se vingar? Para falar maldade uns dos outros? Para que foi que Jesus nos chamou? Mas antes, ó, dê o like no vídeo. Compartilhe. Se você é edificado com esse vídeo que você vai ouvir, compartilhe com outras pessoas. E comente também. Se você ainda não é inscrito no canal Cá Jesus, se inscreva. Não é querendo ser famosa, não, viu? Mas é para que o evangelho venha ser divulgado para outras pessoas, certo? E eu quero deixar aqui uma referência bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. Um alerta para a igreja que Paulo manda para os irmãos de Roma. Uma carta que Paulo escrevendo para os irmãos de Roma, alertando os irmãos que estavam tudo acomodado naquela época, estava tudo vivendo normal e estavam esquecendo do verdadeiro evangelho, que era os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus ele veio para nos ensinar. E às vezes nós, nesse ensinamento de Jesus, nós passamos tempo, e às vezes nós esquecemos do que Jesus nos ensinou. E aqui Paulo, ele começa a orientar os irmãos. Ele diz aqui, no versículo 17 do capítulo 12, ele diz: Nunca pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de você. Viva em paz com todos. Aqui foi uma orientação de Paulo para os irmãos de Roma que eles estavam esquecendo de viver em paz uns com os outros. Eles estavam esquecendo disso. E aí Paulo manda essa mensagem para eles. E no versículo 19, ele diz o seguinte: Amados, nunca se vingue. Deixa que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Por que que Paulo estava falando isso para os irmãos de Roma? Porque estava tendo umas contendas muito grandes lá em Roma, os irmãos se degladiando, brigando uns com os outros. E aí, Paulo ele manda essa reflexão, essa carta para os irmãos, que quando a gente vai ler o capítulo 12, a gente vai observar de tudo que Paulo está falando, é muita coisa interessante do que Paulo estava aqui falando para os irmãos. Ele diz aqui no versículo 14: abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Né? Isso é muito lindo, gente. É muito lindo o que Paulo estava ensinando para os irmãos. E por que que Paulo estava ensinando isso? Porque ele sentia o amor de Cristo no coração dele. E é por isso que ele estava repassando isso para os demais irmãos. Aí a gente entrando nessa história e trazendo, aplicando para nós hoje, tá tão difícil, né? A gente olhar e ver todo o acontecimento que nós estamos vivendo e às vezes nós estamos esquecendo dos ensinamentos que Jesus ensinou, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 11 e 12, quando ele diz que é para nós ser felizes. Jesus ele dizendo, olha, quando alguém se levantando em perseguição contra vocês, sejam felizes, porque será grande o vosso galardão, não aqui na terra, mas lá no céu. É isso. É isso aqui foi que me chamou a atenção, gente. O que, que Jesus disse? Sejam felizes, porque será grande o vosso galardão, não aqui, mas é lá na eternidade. Aí a gente olha e vê, nós estamos esquecendo do céu, né? Analisando bem o cenário que nós estamos vivendo, nós estamos esquecendo do céu.
porque é tanta perseguições, é tantas calúnias que tem se levantado, e muitas das vezes nós queremos agir com nosso próprio ego, né? E não queremos que Jesus faça por nós, como Paulo diz aqui no capítulo 2, o versículo 19, para deixar a vingança com Deus, porque Deus ele se encarrega de fazer como ele quer, e muitas das vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Porém, quando você está vivendo isso, aí o Espírito Santo vem lhe dar um choque de realidade e diz: epa, o que você está fazendo? Desperta aí, embora acorda, a tua pátria não é aqui na terra, é na eternidade com Cristo. Por isso, abra a mão de tudo isso aí, ame, perdoe e siga a caminhada, faça a vontade do Mestre e não deixe criar raiz de amargura no seu coração, mas caminhe com a cabeça erguida, porque quem vai entrar com providência de todas as causas, de todos os levantes, não é você, você não tem força, você não foi chamado para isso. Já pensou? Você ouvir isso do Espírito Santo dizer que você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer a diferença aqui na Terra. Aí a gente, acorda e diz: é verdade, Jesus, e por isso eu vou caminhar por aqui e eu vou deixar tudo isso para o Senhor fazer, porque o Senhor é grande, misericordioso e amoroso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Somente o Senhor, ele pode fazer todas as coisas. Por isso eu digo: não se vingue de ninguém. Não se vingue. Deixe que o Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder e ele vai fazer no momento certo. Ninguém sabe como, porque esse negócio de dizer o Senhor vai agir com justiça. Irmão, vamos deixar por ele, por conta dele. O que Deus nos chama é para nós perdoar. Às vezes acontece coisa com a gente, é exatamente para nós aprender algo mais profundo de Deus. Eu aprendi nesse projeto que eu vivi agora esses últimos tempos, esses últimos meses, que eu tenho que fazer o quê? Abrir o meu coração para Jesus, amar o Senhor de todo o meu coração e viver para Ele e deixar quem me caluniou, quem falou mal de mim, quem me oprimiu, deixar com Jesus. Deixar com Jesus e deixar que Jesus ele conhece, ele sabe fazer tudo no momento certo. Eu não vou pedir, Senhor, faça vingança. Não, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque, gente, o amor que Jesus tem por mim é o mesmo amor que ele tem por aquelas pessoas que estão se deixando levar por espírito maligno para se levantar contra mim. Você sabia disso? O amor de Jesus para com você é o mesmo amor que ele tem por aquelas pessoas que estão se levantando, que estão te caluniando. E no momento certo, Jesus vai pegar ele e vai trazer uma reflexão para o coração dele, para essa pessoa se arrepender. Se arrepender. É isso. E nós temos que aprender. A nossa caminhada é assim, de aprendizado, de ensinamento. E se nós não fizermos isso, nós não iremos herdar o céu de glória. Porque às vezes, olha, o tempo que a gente vai passando, a caminhada, se nós não vigiarmos, nós esquecemos quem é que nós estamos servindo, que parece que as nossas atitudes, Jesus não está vendo o que nós estamos fazendo, né? E ele está vendo tudo. E ele age no momento dele e não nosso, porque nós somos pessoas egoístas, arrogantes, queremos que seja tudo no nosso tempo. E não é no nosso tempo, o tempo é dele. E quando nós olhamos a palavra de Deus, que quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos que entregar o nosso livre-arbítrio para Ele. E muitas das vezes nós não entregamos. Tem momento da nossa vida que nós não entregamos o nosso livre-arbítrio para Jesus. Nós queremos ficar com Ele e fazer o que nós quiser fazer. E isso é perigoso. Para as pessoas que se diz cristão, viver aqui na terra e fazer o que quer. E não dizer para Jesus, eu estou aqui, faz o que tu quer na minha vida, não o que eu quero. Porque o que nós queremos, gente, é só que o nosso ego seja massageado, passado a mão. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para nós fazer a diferença aqui na terra. E para fazer a diferença aqui na terra, você é perseguido, você é caluniado, você incomoda o inferno. E como você incomoda o inferno, aquelas pessoas que não estão vigiando, o inferno se levanta contra você, ele vai usar aquelas pessoas que não estão vigiando, e aí sendo injerenciada por espírito maligno para lhe atacar.
e aí você termina se adoecendo, mas aí vai tempo você se levanta de novo e fica de pé. Por eu digo, eu estou de pé de novo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, gente? E a paz do Senhor e até o próximo vídeo, viu?